Continuando aqui o nosso estudo sobre as regras especiais do hífen, temos outras aqui, essas um pouco mais chatinhas, mas também caem menos. Com os prefixos recém, além, aquém, sem, ex, vice, a hífen. Então a hífen sempre, tá? Esqueçam aquela história lá de vogal igual, consoante diferente, porque aqui a regra é especial. Então, sempre a hífen. Recém-nascido, recém-casado, além túmulo, vice-presidente, ex-presidente, sem terra, pré-vestibular, né? Essa aqui está na regra de baixo. E aí, outra regrinha. Com os prefixos tônicos pré, pró e pós, a hífen, tá? Justamente porque eles são tônicos. A gente vê que eles são palavras independentes. E aí, ó, pós-graduação, a gente sempre teve essa dúvida, né? Pós-graduação tem hífen. Pré, pró e pós sempre tem hífen. Pró-americano, pré-escolar, tá? Eles são tônicos, por isso que recebem acento. Por que eu estou falando da tonicidade? Em alguns casos, esse pré, pró, pós, por serem fracos, por serem átonos pronunciados sem intensidade na emissão, acabaram se aglutinando historicamente nas palavras. Então, algumas palavras têm como parte já delas esses prefixos. E aí não vai ter mais hífen, porque eles vão ser átonos, como em pré-estabelecer, pré-existente, promover, pospor. Ninguém vai querer chegar aqui, ó, e dizer que é promover. Essa fase da língua já passou. Agora o pro se incorporou à palavra, porque não é vista como independente, ela já faz parte da palavra. Beleza? Então, só uma olhadinha aqui nesses exemplos. Ninguém ia querer botar hífen aqui, eu tenho certeza, tá? E aí, por que é átono, Felipe? Porque a tônica aqui, ó, estabelecer, tá? Essa que é a sílaba tônica, essa aqui é fraca, tá? Então, vencemos essa regrinha chatinha e agora vamos às últimas regras chatinhas, mas essas aqui têm um certo macete, ó. Se os prefixos forem sub ou sob, tá? E aqui também entra, né, o ad, o ab, mas especialmente aqui, sub e sob, seguidos de palavra com R ou B no início, ou seja, estou falando de prefixo de novo. Sub ou sob, seguido de R ou B, vai ter hífen. Olha só, sub-região. Ora, se fosse pela regra geral, eu não precisaria, tá, unir essas duas com hífen. Eu poderia colocar, né, como são consoantes diferentes, eu eliminaria o hífen. Mas aqui você vai ter o hífen porque é uma regra especial. Sub-raça, sub-reitor, sub-repetício, subbase, tá? Aqui é até intuitivo porque são consoantes, tá? Consoantes iguais, né? E não teria como ser subbase, né? Não teria que ser como subbase, não comportaria no nosso sistema ortográfico. E Felipe, tem alguma lógica para ter o hífen aí? Pessoal, é para não transformar isso aqui num encontro consonantal, né? Imagina, a gente tem o BR encontro consonantal, como braço, brócolis, e aí ficaria parecendo que é um encontro consonantal. Ia ser subraça, subreitor, subregião, e aí o hífen vem para corrigir esse problema. Tem uma lógica, tá? Mas é uma regrinha especial. E aí, para você não esquecer de jeito nenhum, se você quiser tentar um mnemônico, você grava isso aqui como regra do subúrbio, tá? Regra do subúrbio. Sub-RB é a regra do subúrbio, beleza? Então, sub com R ou B, a hífen. Tranquilo? Aí se for H sempre tem hífen, beleza? Porque você vai estudar lá na gramática, não, com R, com B, com H, não precisa gravar o H sempre está precedido de hífen quando unido a um prefixo, já falei isso várias vezes. Vamos lá, e agora, ó, com o prefixo circum, pan, seguido de vogal ou M ou N, a hífen. Então, circum ou pan, mais vogal M ou N, você
deverá unir esses prefixos à próxima palavra com o hífen. Então, pan-americano, ó, pan-europeu, circunadjacente, ó, por quê? Ó, circun mais vogal, tá? Circunnavegação, circun mais N, tá? Circun mais M e o pan também, tá? Pan mais vogal M ou N também tem hífen. E para essa aí, Felipe, tem macete? Se você quiser, quando estudei eu muitos anos trabalhei em tribunal, né? Em tribunal, às vezes você tem que acertar meio que a prova quase toda. Então, até o hífen eu queria decorar todas as regras. Então, eu criava macete para todas. Essa aqui, por exemplo, eu usava como regra do panamenho. Regra do panamenho. Beleza? Por quê? Porque o pan, anotem aí quem gostar disso. Quem não gostar, pessoal, também pode gravar como bem queira, tá? Não precisa seguir isso aqui, não. Isso aqui é só para ajudar. A regra bruta já foi explicada. Ó. É a regra do panamenho. Ó, o pan mais vogal, tá? Mais M, mais N vão ter hífen, tá? Vogal. E o H também, porque sempre tem hífen. Então, é a regra do panamenho. Quem quiser gravar, beleza? Muitas vezes ajuda. O pessoal gosta disso aqui. Beleza. Agora, existe uma regra também prevista no novo acordo, que é uma regra totalmente nebulosa, totalmente esquisita, mas caiu em prova, então a gente tem que ver. São as palavras que perderam a noção de composição. Eu expliquei em um momento anterior que a composição marca justamente a ideia de que duas palavras se uniram para se tornar uma terceira palavra que é diferente das duas anteriores, né? Que tem um sentido a mais do que a mera soma das duas. E aí, muitas vezes essa composição vai sendo desgastada e daqui a pouco a gente vê que nem parece mais que é uma palavra composta, parece que vira uma coisa só. E quando a gente perde a noção de composição, essa palavra meio que perde a razão de ter hífen. Por isso, o acordo traz a seguinte regra, ó. Palavras que perderam a noção de composição serão grafadas sem hífen. Ó, aí olha o que ele diz aqui. Ó. A comissão que escreveu o acordo. Ó. Certos compostos, em relação aos quais se perdeu, em certa medida, a noção de composição, grafam-se aglutinadamente. Aglutinadamente é a mesma coisa que sem hífen. Girassol, madressilva, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, etc. Qual o problema dessa regra aqui? O problema é a vaguidão. Então ela diz aqui, ó, certos compostos, quais? Em relação aos quais se perdeu em certa medida, mas em que medida? E por último, etc. Ó, etc. Como é que eu vou saber qual palavra perdeu a noção de composição? Quem decide isso? Sou eu que decido? Quem decide isso? Então, é uma regra horrorosa. E aí você tem duas opções. A primeira é você se entregar ao desespero e à histeria e desistir. A segunda é você ser um concurseiro esperto e gravar as palavras que estão aqui, porque são essas que caem. Então, a gente não vai precisar decidir o que é que perdeu a noção de composição. Você grava que essas palavras aqui perderam. Ó. Então vai cair na prova lá girassol, vai cair manda-chuva, vai cair paraquedas. Tranquilo? Porque perderam a composição. Então, não vamos discutir isso aqui. Nem os gramáticos sabem dizer essa lista aqui. E a gente só precisa gravar as que estão aqui, porque são essas que caem. Beleza? Vamos lá, pessoal, uma questãozinha sobre isso, caiu na prova do TCM Rio de Janeiro e a banca pergunta, olha que questão terrível. Assinale a locução, tá? Locução é a mesma coisa que expressão, né? Tem mais de uma palavra, que não deve ser grafada com hífen, de acordo com o novo acordo ortográfico. Então, qual a palavra que está com hífen e não deveria estar com hífen? Logo na letra A,
você tem aqui o A de armadilha, que é o A do antagonista, do inimigo. Cor-de-rosa é uma palavra que tem elementos de ligação. Em regra, as palavras compostas com elemento de ligação perderam o hífen. Porém, cor-de-rosa é uma exceção. Então, tem elemento de ligação? Tem. Mas vai continuar com hífen, porque está escrito lá que é exceção. E você, maroto, gravou a exceção e não marcou aqui a letra A. Porque letra A tem hífen sim. Ping-pong e mato-grossense são palavras compostas, tá? Tem hífen pela regra dos compostos, tá? Mato não é prefixo não, tá, pessoal? O pessoal ficou falando, não, mato, então o O tem que aglutinar com G. Não, mato não é prefixo. E mato-grossense é um adjetivo composto, palavra composta, tem hífen. Tranquilo? Por fim, quem sobrou aqui? Manda-chuva, ó. A nossa regrinha lá, ó, prevê o manda-chuva, palavra diretamente retirada do acordo ortográfico. Portanto, nosso gabarito aqui, letra D. Então, é assim que você deve proceder. Vamos lá. Segundo o novo acordo ortográfico da língua, algumas regras do uso do hífen foram alteradas. Assinale a opção que apresenta uma palavra corretamente grafada, segundo o novo acordo ortográfico referido. Ora, eu quero uma palavra corretamente grafada. Vamos fazer por exclusão. Ó. Infraestrutura tem vogal mais vogal diferente. Então, aqui deveria haver o meu casamento perfeito, os opostos se atraem. Devia ser assim, ó, infraestrutura. Então, esse hífen aqui não cabe. Antirrábico também tem vogal mais consoante. Então, eu deveria ter ó, a regra do opostos se atraem. E eu ainda colocaria um R extra, tá? Pela regra do arroz, que eu já expliquei, tá? Regra do arroz é, só para lembrar, ó, após uma vogal que termina o prefixo, dobra o R ou dobra o S. Micro-ondas tem vogais repetidas, então a gente tem que separar com hífen. E hiperrequentado também tem vogais repetidas, tem que separar com hífen. A regra geral matou a questão. O gabarito vai ser sub-reino. E para quem não lembra, sub-reino está lá na nossa regra do subúrbio, tá? Sub mais R ou B, ou seja, o prefixo sub unido a uma palavra que começa por R ou B, vai ter hífen, tá? Então, regra do subúrbio justifica esse hífenzinho aqui, gabarito letra A. Tranquilo, pessoal? Muito difícil? Mais um, ó. O segmento abaixo está inteiramente correto quanto às normas do novo acordo ortográfico, tá? De 2009 se tornou definitivo recentemente, então não tem mais como pensar na grafia antiga. O governo de Chipre fala em esforços intensos. O Banco Central em esforços sobre-humanos. Seja qual for a expressão, as autoridades cipriotas dizem-se fortemente empenhadas em permitir que as agências dos bancos reabram na quinta-feira. Pessoal, a gente tem aqui duas palavras compostas. Nós temos quinta-feira, na verdade só uma é composta, né? Quinta-feira é uma palavra composta no dia da semana, ninguém tem dúvida que tenha hífen isso aqui. O detalhe é o sobre, que é um prefixo, seguido de humano. Por que que tem hífen aqui? Porque palavras precedidas, tá? Palavras que terminam em vogal ou em consoante, mas são seguidas de H, sempre tem hífen. Outra forma de dizer é, sempre tem hífen antes do H, tá? Então H sempre tem hífen, ele aparece nas regras individualmente, mas você não precisa pensar assim. Portanto, aqui, ó, questão correta, tá? E aí a banca pegou justamente os sobre-humanos que está lá no nosso acordo ortográfico. E aí, só para fazer uma ponte, ó,
você teria aqui, ó, sub-humano. Beleza. Sub-humano, tranquilo, sempre existe hífen antes do H. Mas o VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, a maior autoridade para dizer se a grafia é aquela ou não, também registra, ó, sub-humano. Olha isso, né? É esquisito, né? O hífen serve justamente para acabar com essa esquisitice aqui, mas o VOLPE também registra. Então, já deixei aí para caso cair, né? Vocês já sabem como proceder. Então, pessoal, fechamos aqui essa parte que é tão dolorosa, que é o hífen. Eu acredito que vocês tenham achado mais tranquilo agora, tendo estudado as regras de maneira sistemática, tá? Então, revisem essas questões. A regra dos opostos é a que dá conta da maioria das questões, então tem ali também, você tem ali que decorar aquelas exceçõezinhas dos compostos e também aqueles macetinhos das regras especiais. Isso basta para você nunca mais errar questões de hífen. Tranquilo? Então vou ficando por aqui, vamos dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta.